Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos estudar hoje, neste vídeo, a nossa primeira lição deste primeiro trimestre 2024. Vamos trazer reflexões, resumos sobre as nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem, das nossas escolas bíblicas dominicais. Esse trimestre, nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. A igreja, organismo vivo, corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja, o corpo de Cristo no mundo. Tema muito importante, muito relevante, porque eu e você somos membros, fazemos parte deste corpo, ou seja, o corpo de Cristo. A igreja que vai para o céu é uma única, ela é única, né? O corpo de Cristo é único. Então, não é denominação X, denominação A, não. A igreja, ela é uma só. Serão 13 lições que nós estaremos estudando ao longo desse trimestre, desse primeiro trimestre, e a primeira lição é a origem da igreja. Onde foi que iniciou a igreja? Vamos estudar sobre isto nesta primeira lição. A segunda lição vai falar sobre imagens bíblicas da igreja. A terceira lição, a natureza da igreja. Quarta lição, a igreja e o reino de Deus. Quinta lição, a missão da igreja de Cristo. Sexta lição, igreja, organismo e organização. Sétima lição, o ministério da igreja. Nossa oitava lição, a disciplina na igreja. Nona lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja, né? A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. 11ª lição, o culto da igreja cristã. 12ª lição, o papel da pregação no culto. E a gente fecha o trimestre com a nossa 13ª lição, o poder de Deus na missão da igreja. Então, não teremos desculpas, né? Quando se falar de igreja, o papel da igreja, a natureza da igreja, a missão da igreja, quando se iniciou a igreja. Depois desse trimestre, você e eu não temos desculpa, não teremos desculpa a dar quando se falar de igreja, a igreja de Cristo, aquela igreja, o organismo vivo, aquela que Jesus virá buscar. Então, é hora de aprender tudo relacionado ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Nossa primeira lição, a origem da igreja. O nosso textuário está no livro histórico do Novo Testamento. Livro histórico por quê? Porque é o livro que vai contar a história da igreja, ali do primeiro século, a igreja primitiva, sobre o poder extraordinário do Santo Espírito de Deus. Textuário, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, comprada pelo seu sangue, né? E Jesus virá nos buscar. Então, os objetivos desta nossa primeira lição: descrever a trajetória do povo de Deus
na Bíblia e na história, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, apresentar a igreja como criação divina e identificar a igreja como a comunidade dos salvos. O nosso texto bíblico em classe, nosso texto bíblico de referência está novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1º e 2º e 38, 37 e 38, né? Está dizendo assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Falando ali da ocorrência ali no dia de Pentecostes. Então vamos estudar a respeito da doutrina da igreja, da natureza, né, da igreja, sua origem, a natureza da igreja e a sua missão neste mundo, né? Então, como povo de Deus, nós precisamos aprender, né, conhecer o propósito, o significado, a missão da igreja, o corpo de Cristo, né? Como o povo de Deus é formado na Bíblia? Como é que o povo de Deus ele é formado na Bíblia? Como é que a igreja ela foi planejada por Deus? Perguntas interessantes que nós estaremos aprendendo suas respostas, seus significados ao longo desse trimestre, né? O que é a igreja? O que de fato ela é? Temas, perguntas relevantes para esse nosso estudo, nesta nossa escola bíblica dominical. Esta nossa revista desse primeiro trimestre, Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves, ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, e ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, e tem várias obras escritas editadas pela CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então, a igreja, ela é uma só. A igreja, organismo vivo, né, é uma só. Obviamente que ela tem muitos componentes, muitos membros que formam o seu todo. Assim como o corpo humano tem vários membros, cada um tem uma função específica que contribui para a unidade, para o bem do todo, assim é o corpo de Cristo, né? Cada um de nós que professamos nossa fé em Jesus Cristo, que aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? Que passamos a ser perdoados, regenerados, justificados, nós entramos nesta comunidade, neste corpo, a fazer parte deste corpo, a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, a expressão corpo de Cristo revela que a igreja não é uma mera associação, mas uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus. Né? Então, nós temos que glorificar a Deus, porque fazemos parte deste corpo. Não foi Deus, não foi nós que escolhemos ao Senhor. Foi Ele que nos chamou e nos escolheu. Olha que coisa extraordinária. Deus nos chamou para fazer parte
deste seu corpo, né? O corpo de Cristo. O Jesus que morreu pela sua igreja. Logo, nós fomos chamados a fazer parte deste corpo. Mas como membros deste corpo, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa missão como membros desse corpo de Cristo, né? O povo de Deus, ao longo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, ela aparece como a nação de Israel. Nós sabemos que Deus chamou Abraão. Abraão morava numa região, no meio de um povo que adorava vários deuses politeístas, que adorava vários deuses. Deus chama Abraão para partir de Abraão e sua descendência, Deus separando, chamando um povo escolhido, um povo chamado de seu, Israel de Deus, Deus de Israel, que para partir deste povo, as demais nações, os demais povos viessem a ter conhecimento, a se chegar ao único Deus de Israel. Nós sabemos que o judaísmo ela é uma religião monoteísta, ou seja, só existe um único Deus, só se adora um único Deus, o Deus único e verdadeiro. Então, Deus escolheu este povo, a partir de Abraão, para que este povo fosse luz para as demais nações, ou seja, para que os demais povos viessem conhecer um único e verdadeiro Deus. Então, durante a trajetória do povo israelita, ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos o povo se desviando várias vezes. Mas o propósito Deus é único, Deus é verdadeiro. Então Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, lá em 2 das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, Deus chama Israel de seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz, então Deus respondeu, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, Israel representa, o povo de Deus, na antiga aliança, no antigo pacto. Na nova aliança, a partir de Jesus Cristo, todo aquele que faz parte, que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, que forma a igreja, o corpo de Cristo. Então, no Antigo Testamento, ela aparece como a nação de Israel, e no Novo Testamento, como a igreja de Cristo. Então, só faz parte da igreja, o corpo de Cristo, olha que interessante, só faz parte deste corpo, o corpo de Cristo, quem é regenerado, quem é justificado, quem é santificado pelo Senhor e selado pelo seu Espírito Santo. Olha o que Jesus diz a Nicodemos, lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3. É necessário nascer de novo. É necessário uma transformação, uma mudança de mentalidade, de atitude, de comportamento, ou seja, a transformação que acontece no novo convertido a partir da sua conversão, ao Senhor Jesus Cristo. Então, só faz parte da igreja, o corpo de Cristo, quem é regenerado, quem é justificado, quem é perdoado, pelo Senhor Jesus Cristo. E a natureza da igreja, ela é celestial. A natureza da igreja, o organismo vivo, o corpo de Cristo, não é mundana. Ela é espiritual, ela é celestial. Pois não nos congregamos a ela por mera vontade humana. Vou lá, vou fazer parte daquela igreja. Não é assim, não. Foi o Espírito Santo que tocou em nosso coração e nos convenceu do nosso estado, que precisávamos do perdão do Senhor, precisávamos nascer de novo, precisávamos ser regenerados, transformados, Então, a natureza da igreja, ela é celestial, ela é espiritual, pois nós não congregamos, não nos chegamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo na cruz, mediante o nosso arrependimento, por meio da fé. Então, o sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Nós precisamos crer que Jesus morreu em nosso lugar. Então, a partir deste crer, deste
aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Entendendo que é graça, que nós não merecíamos, é um favor imerecido, né? Jesus morreu e nos comprou, Jesus tirou aquela cédula, como vai dizer Paulo, né? Que nos acusava. Não tínhamos como ser livres pelos nossos próprios méritos, né? A lei mosaica vem apontar isso. Os sacrifícios de animais apontavam para isto, né? A sacrificar um animal para encobrir aquele pecado, o pecado do povo, mas logo adiante tinha que sacrificar outro animal, e assim sucessivamente. Então, Jesus, o Filho de Deus, desceu da sua glória para assumir o meu e o teu lugar. Então, Jesus foi o sacrifício vivo. Ele ofereceu o sacrifício, ele foi o sacrifício. Então, a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, em meu e em teu lugar, nós podemos dizer, somos hoje membros deste corpo, organismo vivo, a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que ele irá nos buscar. Ele vem nos buscar. Então, a gente precisa ter este entendimento. A natureza da igreja, ela não é carnal, ela não é humana, ela é espiritual. Então, cuidado com aquilo que ouvimos falar e que diz que é igreja, né? Para sermos igreja, a gente precisa ser transformado, nascer de novo, como Jesus disse com Nicodemos, nascer de novo, há uma transformação. Ela começa no exterior, no interior, e é refletido no nosso exterior. Então, nem tudo que diz, nem todos que diz que é igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos continuar, né? Então, uma rápida leitura no Novo Testamento é suficiente para a gente percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. O que a igreja do Senhor é de fato e qual a importância que ela tem. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele denominou a igreja de Cristo, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, de coluna e firmeza da verdade. Paulo vai dizer, a igreja ela é coluna, ela é firmeza da verdade, ou seja, ela anda na verdade, porque ela é o corpo da verdade. Quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6, Jesus. Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, né? E Pedro, na 1 Pedro, versículo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, está lá, né? Pedro chama a igreja de geração eleita. Geração eleita, um povo escolhido, um povo separado, né? E então a palavra eclésia, quer dizer, a igreja de Deus, né? Longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é divina, ela é celestial, ela é espiritual. A igreja de Cristo, o seu propósito, o seu alvo é o céu, porque ela não é daqui. Jesus, na sua oração sacerdotal, sua oração intercessora, lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 16, 17, ali Jesus falando, dizendo, orando ao Pai, dizendo, eu não peço que os tire do mundo, porque a missão da igreja estava iniciando, mas que os livre do mal, porque assim como eu não sou do mundo, na hora de Jesus falando, eles também não são. Por que Jesus não os tira do mundo? Porque a missão da igreja, a missão de Deus, que a igreja estaria dando continuidade, né, ela precisava crescer, se expandir, alcançar o mundo, para que almas viessem ser agregadas a este corpo, né, a igreja que Jesus comprou com seu sangue. Então, o nosso primeiro tópico desta nossa primeira lição, o povo de Deus na Bíblia e na história. O povo de Deus na Bíblia e na história. Ao longo do Antigo Testamento, o termo hebraico usado para igreja ou para povo de Deus é a palavra hebraica ahal,
ela é usada para referir a um ajuntamento de povo, ou povo de Deus, debaixo ali da antiga aliança, do antigo pacto, né? O seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Então, a palavra arral é descrita como um povo reunido, está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, multidão, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, congregação, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, congregação de Israel, 1 Crônicas, versículo 13, capítulo 13, versículo 2, ajuntamento, o grande ajuntamento, Neemias, capítulo 5, versículo 7, ou seja, a palavra hebraica arral, no contexto do Antigo Testamento, ela está se referindo ao Israel único, né? A Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia, tanto para fins culticos ou não, mas está se referindo a Israel étnico, ao povo, à nação israelita. Já no Novo Testamento, o termo grego para a igreja, para esse ajuntamento de povo, é a palavra grega eclésia. Eclésia é a palavra grega eclésia, né? Se refere à igreja cristã. No contexto neotestamentário, Novo Testamento, o seu sentido diferirá do que ele dado no Antigo Testamento, né? Ou seja, tanto na forma como na função. Não é apenas a raça ou a nação, como a palavra Hal, ou hebraica, se diz, não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que diferem, né, ou de diferentes raças, etnias, nações, que foram comprados, congregados ao corpo de Cristo, né, comprado pelo sangue de Cristo. Então a palavra Ahal, hebraica, que tem uma ideia ali, o significado de congregação, de ajuntamento de povos, está relacionado ao Israel, né? A nação Israel, o povo étnico, israelita. Já a palavra eclésia, né, relacionada à igreja, no Novo Testamento, está falando de todos aqueles que são agregados, né, de raças, de tribos, de cores, de culturas, de nações que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ou seja, todos aqueles que fazem parte deste organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Então, o seu sentido no Novo Testamento, a palavra eclésia, é majoritariamente sacro, ou seja, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 5, também capítulo 13, versículo 1, né? Então, não é apenas um ajuntamento de pessoas. A palavra eclésia, quer dizer, igreja, né? Igreja de Deus, não quer dizer apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, né? Que se reúnem para adorar a Deus. Olha o sentido aqui, crentes regenerados. Então, não é qualquer pessoa que diz que é crente. Crente é aquele que crê, né? Mas está falando de crentes regenerados. Jesus, o Senhor Jesus, por exemplo, ele usou esse termo eclésia, o termo eclésia com sentido exclusivo para se relacionar ali ao povo adquirido, né, pelo seu sangue. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde ele vai falar que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, né? E da mesma forma, o apóstolo Paulo, no seu uso ali, ele vai dizer, usando a palavra grega eclésia nas suas epístolas, né? Lembrando que Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, no uso ali das suas epístolas, ele designa sempre a comunidade dos salvos. E nós vemos Paulo saudando a igreja, eclésia, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ensinando as igrejas, eclésia, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, disciplinando
o uso dos dons na adoração na igreja, né? A eclésia, a igreja de Cristo, e dando diretrizes à igreja. Então, Paulo, usando esse termo, eclésia, corroborando, afirmando que se trata da igreja cristã, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E na história, há quem creia que a igreja, que ela subsiste, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele. Isso aí, ou seja, quem defende esses ensinamentos é o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que prega e ensina que o papado, o Papa, ele é um sucessor de Pedro. O catolicismo vai ensinar isso, né? A tradição protestante, obviamente, a partir da ruptura, né, do cisma, da reforma protestante ali em 1517, a partir de 1517, no século XVI ali com o monge Martinho Lutero, né, rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente desconhecida, né? Estranha. Lembrando que houve essa ruptura, essa divisão, a origem do cristianismo, do protestantismo, na verdade, a origem do protestantismo ocorreu por causa de todas essas distorções que o catolicismo, que a Igreja Apostólica Romana pregava, né, ensinava, né, distorcendo daquilo que iniciou a Igreja primitiva, quando a Igreja Católica começou a atribuir a mesma autoridade aos papas, a mesma autoridade da Bíblia ao Papa, né? A Igreja Católica chegou a ensinar que a tradição dos pais da Igreja Católica tinha mais autoridade do que a Bíblia, ou seja, em outras palavras, que a Bíblia existe por causa da Igreja e não a Igreja existe por causa da Bíblia. Então, essas distorções e várias outras situações que ocorreram na Igreja Católica, no catolicismo, no cristianismo, né, que no século, a partir ali do terceiro século, com o imperador romano Constantino, onde ele oficializou o cristianismo como a religião oficial do império, aí nós vemos as distorções começando a entrar na igreja. Por quê? Porque as pessoas, muitos entravam na igreja com interesses escusos, né? Como religião oficial do império, não existia ali mais perseguição, e aqueles que entravam para o cristianismo não era mais pela sua fé, porque até então o sinônimo de cristianismo, de cristão, era ser perseguido, era ser maltratado, né, por causa da sua fé. Como parou a perseguição, pessoas começaram a adentrar no cristianismo com outros interesses, não pela sua fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daí, veio todas estas distorções, né, no meio do cristianismo, o que acabou ocasionando com essa divisão, com essa separação, que não era o propósito de Martinho Lutero, separar, né, criar uma nova ramificação, vamos dizer assim, mas que a igreja viesse voltar aos princípios cristãos, princípios ensinados por Jesus e pelos seus apóstolos, né? Então, após a reforma protestante, ali do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a sua profissão de fé. Então, igreja não é todo mundo que é igreja, né? Nem todos que dizem que são igreja realmente é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é aqueles que são regenerados, né, pelo Espírito Santo de Deus.
aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é qualquer pessoa que diz que é igreja, como nós vemos nessa nossa cultura aí mundana, né, relativista, onde vemos situações aí bizarras que não tem nada a ver com a igreja, com o corpo de Cristo, né? Então entendemos que a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós, né? Naqueles que são igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, né? Cada crente, ele é nascido de novo, como Jesus vai falando lá com Nicodemos, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3. Cada crente, ele é nascido do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa, né? É parte integrante da Assembleia Universal da Igreja, dos primogênitos que estão escritos no livro da vida, né? Então, nós precisamos aprender sobre o que é ser igreja, um organismo vivo. Não estamos falando aqui de templo, né? Não estamos falando aqui de templo, estamos falando do corpo de Cristo, organismo vivo. E a igreja é uma só. Então, Jesus assevera lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, né? Jesus vai dizer: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que emprega a palavra grega eclésia para igreja. A eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico, né? Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação, né, eterna. Então, a igreja ela é formada por pessoas que estavam no pecado, sendo destinadas à condenação eterna, mas que, graças ao sacrifício de Cristo, ao Evangelho, né, as boas novas, tiveram suas vidas transformadas por meio do Espírito Santo de Deus, que habita na igreja. A igreja de Cristo, ela é corpo de Cristo, ela é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não habita, não é igreja. Amém? Nosso segundo tópico, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele, né? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está assim: como também nos elegeu nele, Cristo, Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu em Cristo desde a fundação do mundo, ou seja, a sua igreja, né? Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar de um mistério que estava oculto ali no Antigo Testamento, não revelado, né? Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 6. E esse mistério que fora revelado, que era exatamente a igreja, ou seja, Deus fazendo dos povos um único corpo, né? Que é a igreja de Cristo. Tanto judeu, que se converteu a Cristo, passou a fazer parte da igreja. Porque a maioria dos judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo ainda, espera ainda o Messias. Porque não aceitaram Jesus Cristo como seu Messias, como seu Senhor, como seu Salvador. Então, os judeus ainda esperam o Messias, mas Jesus já veio, né? Jesus já veio. Então, a igreja hoje são todos aqueles que aceitam de várias etnias, povos, nações, línguas, culturas, né?
que aceita, que reconhece, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Inclusive, judeus também, judeus cristãos, né? Então, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído, né? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. João capítulo 3, versículo 16. Né? Efésios também, capítulo 5, versículo 25, vai falar também a esse respeito. Então, a igreja é todo aquele que é regenerado, né? Que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja como uma realidade concreta. A igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, como está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando Paulo diz: mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio cumprir a lei. Lembra que eu falei dos sacrifícios que encobriam ali o pecado, mas logo após tinha que sacrificar outros animais e assim sucessivamente? E isso encerrou com Jesus Cristo, que Jesus Cristo se ofereceu e foi o sacrifício. Com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, ou seja, no sentido ali de que não é necessário mais sacrifício de animais. Jesus foi um sacrifício perfeito. Não é necessário mais sacrificar animais, né? Jesus cumpriu, pagou o preço que era necessário para que a humanidade pudesse ser liberta do poder da morte, do poder do pecado, né? Então, Jesus veio cumprir toda a lei. Então, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Então, Deus em Cristo, reconciliando, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, reconciliando a humanidade, o mundo consigo, né? Então, a maioria dos teólogos, os estudiosos bíblicos, entende que foi no Pentecoste que a igreja de Cristo foi formada. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de João, né? Mateus vai falar da sua existência, quando Jesus vai dizer justamente, ali em Mateus capítulo 16, versículo 18, mas como um evento futuro, quando Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, a igreja que estava se formando a partir ali dos cristãos primitivos, com derramamento do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, né? A igreja no Pentecoste, depois do Pentecoste, Lucas, o autor do evangelho que leva o seu nome, lembrando, meus irmãos, que Lucas não era judeu. Lucas, o autor do evangelho que leva o seu nome, também de Atos dos Apóstolos, ele não era judeu. Ele é o único autor não judeu a escrever um livro da Bíblia, né? Dois, né? Ele era da Antioquia da Síria. Então, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 47. A partir daí, o termo igreja sendo falado constantemente. Então, a igreja que existia apenas no coração do Senhor, na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecoste, ali após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Ali passou a se chamar igreja, eclésia, né? A igreja de Cristo. Então a igreja surgiu como um ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no dia, a partir ali do dia de Pentecoste. Então, na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele aqui na terra, né? Sua morte, ressurreição e ascensão, e a vinda do Espírito Santo para habitar em cada um de nós, membros deste corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nosso terceiro tópico, a igreja como comunidade dos salvos, todos aqueles que são regenerados
pelo Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecoste, nós vimos ali o apóstolo Pedro, onde ele diz: arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, né? Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa nesta igreja, né? Como se dá o ingresso desta pessoa na igreja, né? Ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Arrependei-vos, é o que Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Ou seja, a igreja ela é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, não esqueça essa palavra, regeneradas, que fizeram uma profissão de fé, né? Publicamente, confessaram publicamente que Jesus é o Senhor, né? Não é escondido. Se eu sou cristão, quando eu estou na igreja, eu tenho vergonha de ser cristão. Não, precisa mudar. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. A pessoa se torna membro desse corpo de Cristo. Então, ela reflete aquilo que Jesus viveu, que Jesus ensinou. Lá na Sermão da Montanha, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, a seguir Jesus vai dizer que nós somos luz e somos sal, né? Então, nós vamos refletir a graça de Deus, de Cristo, na nossa vida, né? Então, nossa vida é testemunho vivo, que somos luz, né? Então, só tem luz, só reflete luz quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é regenerado, né? Quem aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A igreja ela é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão genuína, né? Pela sua conversão genuína. Não é como aconteceu ali novamente com Constantino, o primeiro imperador romano, que oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, que as pessoas passaram a aceitar ou a se tornarem cristãs por interesses escusos, não simplesmente pela sua fé em Jesus Cristo. Então, no início da igreja primitiva, só era cristão, só confessava a sua fé em Cristo quem tinha convicção, certeza, porque era sinônimo, ser cristão era sinônimo de morte, de perseguição, né? De sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, hoje está acontecendo essas mesmas coisas. Pessoas se declaram cristãos, mas não querem ter mudanças, não querem mudar, querem seguir seus mesmos cursos, suas mesmas vidas, sem uma transformação interior. Não estamos dizendo que a pessoa tem que forçar a mudança, não é isto. Mas a Bíblia se torna o seu manual de regra, de fé e de prática. Então, o que a Bíblia ensina, a Bíblia é a palavra de Deus, o cristão passa a aplicar na sua vida, né? Então, a palavra grega metaneo significa uma mudança de mente. Então, tem que haver essa transformação. A igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, ao sacrifício de Cristo, que é um favor imerecido, nós não merecíamos, né? Nós temos nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Então, a igreja como comunidade dos salvos é uma igreja regenerada pelo sangue de Cristo, a igreja selada pelo Espírito Santo, né? A igreja tem a sua origem no dia de Pentecostes, por meio do Espírito de Deus, fomos batizados no corpo de Cristo, né? A igreja, então passamos a fazer parte dela, né? Como membros deste corpo, né? E isso é o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios na sua primeira carta, na 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer seja judeu, quer seja gregos, quer seja servo, quer seja livre,
todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, todos se tornam uma unidade, né? Novamente, cada corpo, ou nosso corpo, tem N membros, vários membros, mas todos contribuem para o bem do todo do corpo. Então, assim, é cada um de nós. Somos membros deste corpo de Cristo. Novamente, a igreja de Cristo, a igreja que Jesus vai buscar, a igreja que Jesus morreu, ela é uma só. Não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, não é presbiteriana, não é universal. A igreja de Cristo é uma só. Né? O organismo vivo é uma só. São todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que são regenerados, são transformados, são santificados em Cristo Jesus. Então, a igreja é uma só. Né? A igreja como comunidade dos salvos, regenerados. Eles são regenerados pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito Santo de Deus, e o batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes ali no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Né? Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, além do dia de Pentecoste, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando ali a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são regenerados se tornam igreja, faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, fechando aqui, a igreja surgiu fundada por Jesus Cristo, né? Ela existiu primeiramente no plano de Deus até ser estabelecida ali no Novo Testamento, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, né? Então, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador passam a fazer parte deste corpo, o corpo de Cristo. A igreja não foi idealizada por homem nenhum, na mente de homem nenhum, né? Nem tampouco está fundada sobre as teses, filosofias humanas nenhuma, né? Seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja, né? Por isso, é um grande privilégio quando fazermos parte da igreja, eclésia, a igreja de Cristo, né? O corpo do Senhor Jesus Cristo, aquela que Jesus comprou, deu a sua vida para nos tornar povo seu. Então, Adão pecou lá no Gênesis. Deus não deu as costas para o homem a partir dali. Então, Deus já tinha um plano de nos resgatar, de nos trazer de volta a esta comunhão com Ele. O preço foi alto? Sim. Mas Jesus não titubeou, Jesus não olhou para trás, Jesus não pensou em desistir. Porque Ele ama a mim, Ele ama a você. Então, valorize. Dê glória a Deus. Porque você faz parte. Você é membro deste corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.